Voltamos agora à notícia que abriu esta edição do CNN Prime Time e que marca um novo ponto de aproximação entre os governos de Brasil e Estados Unidos. O fim das sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. O que pode mudar a partir de agora na relação entre os nossos países, entre os presidentes e, claro, na relação comercial? Para falar sobre isso, eu converso com Roberto Webel, professor de Relações Internacionais da ESPM e economista. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. O que pesou na sua visão para essa decisão do governo americano de retirar as sanções? Professor, fala-se na dosimetria ter passado aqui na Câmara dos Deputados, fala-se das crises internas de Trump, como a inflação persistente para os americanos. Qual é a sua visão? Boa noite. Boa noite, Márcio. Todos estão acompanhando aqui a CNN Brasil. Márcio, eu acho que são três fatores principais que pesaram nessa decisão hoje do governo norte-americano. Primeiro, né, eu diria a percepção do governo Trump, do seu entorno, né, e também acho que parte também do establishment do Partido Republicano, de que Trump foi enganado, né, pelos interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil estaria vivendo uma crise, uma ruptura institucional, que o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, né, seria um violador de direitos humanos. Primeiro, essa percepção que não se confirmou, né? E isso foi corroborado depois pelo próprio presidente Lula, no encontro presencial com o presidente Trump, nos telefonemas entre os dois presidentes, e também pela ação da diplomacia brasileira, que, diga-se de passagem, atuou muito bem para esta reaproximação com os Estados Unidos. Acho que um segundo fator também envolve a questão de Trump, historicamente, desde que era empresário e também, principalmente depois que se torna presidente, não querer ter a sua imagem ligada, vinculada à ideia daquilo que é muito comum na cultura norte-americana, né, dos losers, perdedores, ou seja, estar atrelado à imagem do ex-presidente que hoje está preso, condenado e preso. E acho que o terceiro fator, né, dentre esses três principais, é a questão econômica e comercial, né, e que tem também uma vertente política. As sanções econômicas, né, o tarifaço, mais especificamente contra o Brasil, se traduziu no aumento de produtos que são itens básicos do consumidor norte-americano, e isso gera insatisfação e gera pressão em Trump, a menos de um ano das eleições das midterms, que acontecerão no ano que vem, que vão definir o rumo aí do Congresso norte-americano. São esses três fatores. Claro que tem outras questões também por trás, né? A questão da dosimetria, acho que a gente tem que olhar com muita cautela, porque é algo muito recente. Até que ponto o governo norte-americano está acompanhando, Aham. né, a questão da votação aqui no Congresso tem que ser dosado, né, fazendo até uma menção ao termo, mas acho que são essas questões principais que pesaram aí nessa mudança de comportamento. Agora, pensando aqui, professor, a crise na Venezuela pode ser de alguma forma uma moeda de troca? Poderia ser cobrada uma posição do Brasil de mais apoio às ações militares americanas contra o governo, a ditadura de Nicolás Maduro? Eu entendo que esse é um ponto, sim, Márcio, na pauta hoje de reaproximação. Diga-se de passagem, de uma construção até de uma relação de proximidade entre os dois governos, o governo brasileiro e norte-americano, mas eu não entendo que exista uma pressão do governo do presidente Trump para que o Brasil tome um posicionamento. O Brasil, até o momento, não reconheceu a vitória contestada do Uhum. ditador Nicolás Maduro na Venezuela, né? Mas tem se colocado como um potencial interlocutor entre os Estados Unidos e a Venezuela. O que eu acredito, Márcio, que pesou de fato é as questões comerciais e também eu acho que o poder de barganha que o Brasil tem utilizado com um tema que é muito importante para a administração Trump, que é a questão das terras raras, né? Exploração de terras raras e de minerais críticos aqui no Brasil. Muito didaticamente, o Brasil não quer depender exclusivamente da China, porque é um setor especial, é um setor importante hoje para a indústria de inovação, de tecnologia, até para a inteligência artificial, e encontrou isso como uma moeda de troca para com os Estados Unidos e com as Big Techs. Tanto que a questão de regulamentação das Big Techs, que Trump até utiliza lá em agosto, quando aplica as tarifas ao Brasil, que agora já foram boa parte reduzidas, elas entraram naquele momento, e Trump nunca mais menciona essa questão, né? Então, eu vejo que é um pacote, digamos assim, de itens que levaram hoje essa retirada do ministro Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky e também outros sinais de que há uma aproximação e um interesse da presidência de Donald Trump
em se aproximar e costurar uma boa relação com o Brasil, que perpassa, né, todas essas questões, terras raras, China, Venezuela e também as questões domésticas aqui do Congresso Nacional. Quer dizer, como você está falando então, professor, se a gente for prever uma futura reunião entre governo Trump e governo Lula, entre Estados Unidos e Brasil, esses temas vão ser os mais importantes, pelo menos na visão dos americanos. Minerais críticos, relação com a Venezuela, taxação de Big Tech, é isso? Eu acredito que sim, principalmente a questão das terras raras e dos minerais críticos, Uhum. né? Porque isso hoje é a base, digamos assim, da indústria tecnológica nos Estados Unidos. E eu acredito também que essa questão da Venezuela, ela vem em algum momento, né, como eu falei anteriormente, a surgir como um assunto. Mas, de novo, eu não vejo o envolvimento do Brasil, por exemplo, com uma ação militar contra a ditadura de Nicolás Maduro, mas algum tipo de apoio, por exemplo, que o próprio presidente Lula já deixou isso muito claro, telefonema recente ao presidente Trump, a questão do combate ao narcotráfico, né? Porque isso interessa, evidentemente, para as autoridades brasileiras, o combate ao crime aqui no Brasil. Acho que esses são os temas principais. Eu aposto muito, Márcio, que a gente pode ter uma reunião entre os dois presidentes, muito provavelmente na Casa Branca, em Washington, talvez já no primeiro trimestre de 2026, para costurar essa boa relação. Por duas razões. Eleições aqui no Brasil, então é do interesse do governo brasileiro, né, olhando para a reeleição, se o Uhum. presidente Lula for candidato à reeleição, dessa boa imagem, essa boa relação com o presidente Trump, e Trump também de estar vinculado à figura, né, de um winner, portanto, e de ter retomado, né, as relações comerciais com o Brasil e diminuído o custo de vida, a pressão inflacionária para o consumidor, para o eleitor norte-americano. Pois é, o Lorival Santana, nosso analista de internacional, falou no começo dessa edição aqui do nosso CNN Prime Time como ainda sequer começamos a negociar o tarifaço. Pergunto se essa aproximação que a gente está vendo agora, com a redução das sanções, com a queda das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky, se isso de alguma forma pode ser um pontapé inicial para a gente começar a falar de tarifaço. Eu acredito que sim, que faz parte, até porque isso foi utilizado como argumento lá atrás para a aplicação da Lei Magnitsky, para a aplicação do tarifaço no Brasil. Eu acredito sim, Márcio, que esse é um pontapé inicial, né, principalmente para aqueles produtos que ainda estão sofrendo com as tarifas, principalmente o setor de calçado, Sim. né, lá no sul do Brasil ainda é um setor muito afetado, o setor metal mecânico, o setor industrial brasileiro ainda tem sofrido com esse tarifaço. Então, eu acredito que sim, é um elemento. E, de novo, eu acho que isso também é resultado, a gente não pode desconsiderar o papel da diplomacia brasileira, dos negociadores brasileiros, né, que desde agosto, desde a reunião do encontro entre Trump e o presidente Lula, né, às margens da cúpula do ASEAN, né, no mês passado, Uhum. tem costurado esse canal de diálogo que não existia no começo do ano, né? Até foi muito criticado, até aqui na CNN Brasil nós criticamos muito isso, eu e outros colegas, aquela falta de diálogo, aquela falta de canal de diálogo, que agora existe e parece que é uma boa comunicação e uma boa interação entre os dois presidentes, né? De novo, até comentei isso hoje mais cedo, os elogios do presidente Trump ao presidente Lula não são de graça. Eles têm um background, eles têm uma razão por Sim, trás. sim. E uma dessas razões é justamente a questão comercial e econômica. Eu conversei com Roberto Webel, economista e professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, uma excelente noite.